Fala pessoal, portal Professor Wilson Lopes, vamos dar continuidade aqui à gravação da nossa matriz de direito penal para concurso público. Você que vai fazer concurso público, no qual vai cair a disciplina de direito penal, vem comigo que essa aula é de suma importância para você estar garantindo esse na sua aprovação. Eu já fui aprovado, posso te mostrar o caminho da aprovação junto ao Instituto. Então, meu guerreiro, sem mais conversinha, vocês sabem que nossas aulas nós vamos direto ao ponto, sem enrolação, sem ladainha, sem aquela aula de 30 minutos, encheção de linguiça, simplesmente para poder chegar na matriz. Então vamos lá. Primeiro slide aqui no qual vamos trabalhar vai falar sobre crime consumado e crime tentado, tá bom? Coloquei essa matriz é toda formada em ordem cronológica, melhor de entendimento, tá bom? Então, vamos pular alguns artigos, no qual vamos trabalhar depois desses artigos, pois fica melhor a compreensão, tá bom? No artigo 14, vem falar aqui, disse crime consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Tentativa, quando se inicia a preparação, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente. Bora lá, Bixi, rapidinho. Deixa eu mostrar uma coisa. Pessoal, existe a chamada fase do crime ou intercrime, tá bom? Pode chamar de como vocês quiserem. Que é, aqui ó, temos, vou estar marcando todas aqui. Temos a cogitação, que é o cogitar, pessoal. Cogitar é o pensar, é o mentalizar aquele ato, aquele fato, o qual a conduta será criminosa. Temos a preparação. Na preparação já existe um crime, já pode existir um crime, pode sim, pode ser um chamado crime autônomo. Um exemplo, pessoal. No caso do homicídio, com a utilização de arma de fogo, primeiramente, eu vou pensar, vou refletir se eu vou fazer aquilo, mas na minha preparação eu necessitarei de uma arma de fogo. Eu não tendo porte, não tendo posse, eu irei comprar uma arma de fogo legal, eu irei importar essa arma de fogo. Ou seja, na preparação eu já tenho um crime autônomo, tá bom? Cogitação, preparação, execução e consumação. Tá bom, pessoal? O que é execução? A execução, no caso do exemplo que eu acabei de falar, do homicídio, eu pegar minha arma de fogo e ir até a pessoa e atirar. A consumação, o crime de homicídio, se resulta na morte, tá? Então, nesse caso, vamos aqui para os pontos importantes aqui do artigo 14, tá? O artigo 14, pessoal, ele fala que é considerado um crime consumado quando nesse crime se reúne todos os elementos da sua definição legal. Ou seja, um crime será considerado consumado quando ele chegar na sua última fase. Qual é a última fase do crime? A consumação. Quais são as primeiras fases? Qual é o intercrime? Cogitação, preparação, execução e consumação. Denilson, lembre que sim. Ó, imaginei matar alguém, comprei uma arma, me preparei. Aqui já tem um chamado crime autônomo. Comprei uma arma. Foi para execução, atirei na pessoa, socorrer a pessoa. É muito bom em desenho, pessoal. Socorreram a pessoa e essa pessoa veio a não falecer, veio a não morrer. Ou seja, eu o, não consegui a morte do agente, o resultado do crime. O que vai acontecer? Nesse caso, como você iniciou a preparação, a cogitação, pensou, refletiu, preparou, executou e por circunstância ali essa vontade, isso nós vamos ver lá na frente, não se consumou, está dentro do homicídio tentado, tá bom? Como eu falei para vocês, muita atenção. O crime consumado é quando se passa todas essas fases do crime e chega no resultado, no caso do homicídio ou morte. O crime tentado, ele entra na esfera da execução e não
parte para a próxima esfera. Sendo assim, tem que ter uma redução de pena que nós vamos ver aqui, ó. Salvo em disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado diminuída de 1 a 2 terços. Ponto importante, vou até apagar aqui para anotar para vocês. A diminuição é de 1 a 2 terços, pessoal. Diminuição de 1 a 2 terços. Mas como que eu sei que vai ser de 1 terço a 2 terços? Isso daqui, pessoal, na tentativa, ele é chamado de, vamos dar um nomezinho aqui, dentro da tentativa, pessoal. Quanto mais próximo, escrevendo aqui, mais próximo for da consumação, menor vai ser a diminuição. Até rimou, né? Quanto mais próximo for da consumação, menor vai ser a diminuição. Nesse caso, pessoal, existem dois tipos de tentativa, tá? O que eu quero que você leve para a prova? Quanto mais distante for da consumação, vai ter que ter uma pena reduzida maior, entendeu? Se chegou perto, pena reduzida menor. Existe a chamada tentativa. Vou tentar escrever aqui. Tentativa branca e a tentativa vermelha. A tua banca também pode trazer no teu concurso as nomenclaturas de tentativa cruenta, tentativa incruenta, tá bom? Quando fala de cruenta, é uma tentativa no qual lembra sangue. Quando fala tentativa vermelha, quando falar cruenta, associa a vermelha, cruenta, associa a branca, tá bom? Branca, quando você falar tentativa branca, você vai lembrar que não houve ferimento naquela pessoa, naquela indivíduo. Sendo assim, por ser uma tentativa branca e não houve o ferimento do bem jurídico tutelado, nós vamos ter que ter uma redução maior. Como eu te falei aqui embaixo, ó, olha aqui, ó. Quanto mais próximo da consumação for, menos a redução será, tá? Quanto mais próximo do crime for, da consumação, menos a redução será. Na tentativa branca, pessoal, nós vamos associar sempre. Toda tentativa branca, ela tem uma redução maior. Por quê? Porque a tentativa branca, ela não chega próximo da consumação. Já a tentativa vermelha, tentativa cruenta, ela chega perto da consumação. Então, ela vai ter uma redução menor, tá bom? Pontos importantes. Leva para a tua prova isso daqui, que a tua banca pode te cobrar. Recapitulando o que eu falei até aqui, crime consumado é um crime no qual se reúne todos os elementos da sua definição legal. Eu gosto de dizer que um crime consumado é aquele crime no qual atravessa as 4 esferas, que é cogitação, que é o pensar, preparação, que é o se preparar, o verbo já diz, né? É execução e consumação, tá bom? Entrou na esfera da execução, não se consumou, é um crime tentado no qual vai haver redução de pena de 1 a 2 terços. Vai lembrar que essa redução de pena ela tem que obedecer critérios de maior proximidade, quanto mais próximo for, menor vai ser a redução, tá bom? Então vamos aqui para o próximo slide. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Pessoal, o artigo 15 aqui vem dizer que o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Pessoal, a desistência voluntária, ele é aquela pessoa no qual cogita, tá? Aquela pessoa no qual cogita, pensa, aquela pessoa no qual se prepara, porém, ela entra na esfera da execução. Ela entra na esfera da execução. E dentro da esfera da execução, ela ou desiste de prosseguir na execução, ou impede que o resultado se produza, tá? Mas vai lembrar, tem que ser voluntariamente.
Isso aconteceu um exemplo aqui, uma pessoa foi atirar na outra, ela atirou, ela iniciou a execução, porém o policial impediu, no qual ela prosseguisse na execução. Se o policial impediu que ela prosseguisse na execução, nós temos um homicídio tentado. Nós não temos uma desistência voluntária, tá? Desistência voluntária, o nome já diz, é um ato voluntário, é um querer do agente, bandido, tá? Vamos lá aqui. Arrependimento posterior. Dos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Sem violência ou grave ameaça à pessoa. Reparado o dano ou restituído a coisa. Até o recebimento da denúncia ou da queixa por voluntário do agente por ato voluntário, apenas será reduzido de 1 a 2 terços, tá? O que eu quero que você entenda aqui do artigo 16? É que, para que eu tenha um arrependimento posterior, eu tenho que ter um crime sem violência ou grave ameaça, tá? Exemplo, não se enquadra um roubo, pois o roubo ele exige a figura da violência e grave ameaça. Não se enquadra o homicídio, até porque o ponto importante do artigo 16 é que você restitua o bem. Essa restituição deve ser por igual valor ou superior valor, nunca inferior, tá? O ponto importante aqui é que você restitua o bem. Na restituição de bem, você não pode ter um crime cometido com ameaça, grave ameaça. Você não pode ter um crime de homicídio. Como você vai restituir um bem do homicídio? Você vai trazer a vida da pessoa de volta? Possível, né? Então, ponto importante. A desistência voluntária, ela admite um crime, vamos supor, uma tentativa de homicídio, no qual o agente iniciou a execução, atirou, porém ele desistiu, deixou a pessoa viver, ou ele impediu que o resultado se consumasse, levou a pessoa até o hospital, coisas desse tipo. Já no arrependimento posterior, ele tem que ser um crime cometido sem violência ou grave ameaça, e ele vai ter a pena reduzida. Vai ter a pena reduzida. Já na desistência voluntária, o agente que cometeu o ato, ele vai responder somente pelos atos já praticados, enquanto no arrependimento posterior, ele tem a pena reduzida. Crime possível, daqui, rapidinho. Artigo 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta dos meios, ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível se consumar o crime. O que eu tenho de importante para te dizer desse artigo? Pessoal, é o seguinte. Nesse artigo, o Código Penal veio trazer para vocês modalidades de crimes, tentativas de crime, no qual nunca se consumará. Podemos citar como exemplo, pessoal, aqui, um crime possível, simplesmente a tentativa de homicídio, no qual o agente, mesmo querendo o ato, mesmo praticando o ato, ele se utiliza-se de uma arma de airsoft ou utiliza-se de uma arma de água. Nesse caso, pessoal, nós temos um crime impossível pelo fato de absoluta impropriedade do objeto, tá? Nós temos um crime impossível nesse fato. Por quê? Porque um objeto no qual ele está se utilizando para cometer o ato, ele nunca vai consumar, tá? Outro exemplo de crime impossível é uma pessoa que já está morta, já mataram ela, atiraram nela, ela morreu. Porém, eu chego lá, disparo contra essa pessoa. No momento que eu disparo contra essa pessoa, o crime de homicídio já tem acontecido, ela já está morta, o resultado naturalístico já tem acontecido. Sendo assim, isso é o chamado crime impossível, tá? Te vejo na próxima aula, nós bater pontos importantes no teu concurso público. Até mais.